Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Yasmin Navega, eu faço parte da equipe de conteúdo aqui do Master OAB e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a disciplina da criança e do adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente que cai na sua prova. Bom, lembrando que a gente está praticamente na véspera da prova da OAB, que vai ser realizada agora no domingo, dia 19. E o importante é que vocês saibam, né, que vocês coloquem na cabeça de vocês que não é para estudar a fundo nenhuma matéria que você nunca viu agora. A ideia é que você consiga pescar as dicas, consiga pescar os macetes, as informações, tanto nessa aula de revisão, quanto na próxima aula de revisão com o professor Tadeu Valverde, e que você leia os seus resumos. A ideia é: tente relaxar o máximo possível durante esses dias. Bom, hoje e amanhã, né? E fazer uma revisão. Não fique se matando, não tem como você abraçar o mundo agora nessa etapa final. Então, se você estiver estressado, você não estiver conseguindo aprender alguma matéria que você resolveu estudar de última hora, não se estressa, porque vai ser pior, tá? Então, a ideia é que você consiga relaxar, tanto nessa aula de monitoria, quanto na aula do professor, que você consiga absorver as dicas de uma forma leve, de uma forma objetiva, sem ficar estressado, tá? Então eu tô aqui para isso, para te passar algumas informações, para a gente fazer alguns exercícios juntos e que você consiga levar para sua prova aí a maior quantidade de dicas que você puder dessa disciplina. Então, sem estresse, vamos comigo agora tentar de uma forma bem leve encontrar as dicas pertinentes aí para sua prova de domingo. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre um tema que cai pra caramba na primeira fase do exame de ordem, que é ato infracional e medidas socioeducativas. Bom, o que a gente tem que colocar na cabeça, antes de tudo, é que na sua prova, tá, vão cair 2 questões de ética. Poxa, Yasmin, 2 só? Não é muito pouco? Você tem que colocar, você tem que ver, você tem que perceber que 2 conta pra caramba. Aquele 39 que você não consegue tirar, ou aquele 38, aquela coisinha ali que faz a diferença no final. Então, assim, 2 questões é importante também, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui um assunto que sempre cai, então pode ser que venha aí na sua prova de domingo e que você consiga aí matar uma questão ou 2 questões sobre esse assunto. Daqui a pouco, às 19 horas, o professor Tadeu Valverde vai chegar aqui para te dar também algumas dicas e informações super importantes dos temas que mais caem aí na primeira fase do exame de ordem relacionado à ECA. Tudo bem? Então, vamos comigo? Primeira coisa que a gente tem que saber sobre ato infracional. O que é ato infracional? O que é ato infracional? Hein, gente? Já ouviram falar? É igual caviar? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. O que é ato infracional, gente? Ato infracional é aquele fato descrito em lei como crime ou contravenção penal que é realizado, né, por criança ou adolescente. Então, é aquele fato descrito em lei como crime ou contravenção penal que é realizado por criança ou adolescente. Então, você coloca na sua cabeça que criança e adolescente, eles não cometem crime ou contravenção penal. Eles praticam ato infracional. Primeiro de tudo, o que é criança e o que é adolescente? Qual é a diferença entre os dois para que na hora da sua prova você saiba diferenciar? Porque isso cai na sua prova. Isso cai, idade cai na sua prova. E cai para você identificar o que é uma criança, o que é um adolescente. Se aquele ato que ele cometeu, quais são as, não vou dizer pena, tá? Mas quais são as sanções, vamos dizer assim, quais são as medidas que vão ser aplicadas em cima dessa criança ou em cima desse adolescente. Você vai ver que tem uma diferença. Então, por isso que a gente tem que distinguir o que é ato infracional, antes de tudo, e o que é criança e o que é adolescente, para a gente conseguir passar para as próximas etapas. Tudo bem? Então, o que é ato infracional, vocês já sabem que é um fato descrito em lei como crime ou contravenção penal que é praticado por criança ou adolescente. Outro ponto, o que é criança e o que é adolescente? Criança, gente, o que é criança segundo a lei? É aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos. Porque quando ela faz 12 anos, ela é uma adolescente.
Então, criança é aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos, 12 anos de idade incompletos, e adolescente é aquele que tem de 12 anos a 18 anos incompletos. Certo? Então, aqui você já sabe o que é criança e o que é adolescente, de acordo com o que está descrito em lei. Tudo bem. Yasmin, eu já entendi. Agora você me falou que criança e adolescente, eles praticam ato infracional e não crime ou contravenção penal. E o que acontece com eles se eles praticam esses atos, né? Eles podem receber algum tipo de pena? Eles não vão receber uma pena, eles não vão receber uma sanção penal. Eles vão receber uma medida protetiva ou uma medida socioeducativa. Tá? Então, eu vou botar até no plural. Medidas protetivas e medidas socioeducativas. E existe uma diferença aqui, tá, gente? No caso das medidas protetivas, que está lá no artigo 101 do ECA, e aqui as medidas socioeducativas no artigo 102 do ECA, tem o seguinte, a seguinte peculiaridade. As medidas protetivas, elas podem ser aplicadas às crianças e aos adolescentes. Algumas medidas protetivas são aplicadas também às adolescentes. Então, crianças e adolescentes podem receber as medidas protetivas, certo? Certo. E as medidas socioeducativas? Elas só são aplicadas aos adolescentes. Criança não recebe medida socioeducativa. Aí que está a diferença, que na hora da sua prova vai aparecer para você distinguir se aquele ato cometido ali envolve uma criança ou um adolescente e se cabe uma medida socioeducativa ou uma medida protetiva. Então, nesse caso aqui de medida socioeducativa, é caso apenas para adolescente, aplicado apenas no caso do adolescente. Então, adolescente é que vai receber medidas socioeducativas. E é isso que você precisa saber na hora da sua prova. Quais são as medidas socioeducativas, quais são as medidas protetivas, o que eu preciso saber, né, na hora lá. Aqui, eu vou colocar para vocês, para a gente ler juntos, o artigo 101 do ECA, que fala das medidas protetivas. Então, a gente vai dar uma lidinha para vocês verem que as medidas protetivas, elas envolvem encaminhamento aos pais, orientação, apoio, inclusão em medidas sociais, em programas sociais. É uma questão mais para envolver, na verdade, criança e algumas partes, na verdade, em alguns casos, os adolescentes. Mas que as medidas socioeducativas só se aplicam aos adolescentes. Fechado? Vamos lá comigo. Artigo 101 do ECA. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Vamos lá comigo. Inciso 1º. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Acolhimento institucional, inclusão em programas de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Então, aqui comigo, você vê que essas medidas são medidas que envolvem aplicação para crianças e algumas delas, do primeiro, né, do inciso 1º ao inciso 6º, adolescente. Certo? Agora, a gente vai falar do que cai realmente na sua prova, que são as medidas socioeducativas. Quais são elas, na verdade, né? Quais as distinções de cada uma. E a gente vai falar também da internação, que é a que mais é cobrada, na verdade, né? É uma das que mais são cobradas. Vamos lá comigo? Então, eu vou dar uma apagada nesse quadro, tá? Foi um quadro só expositivo. E então, a gente vai apagar isso aqui para a gente falar das medidas socioeducativas, tá? Quais são as hipóteses de medidas socioeducativas?
Vamos lá comigo. Isso você encontra lá no artigo 112 do ECA. Já pegou seu ECA? Já abriu no artigo 112 para você acompanhar essa aula comigo? Já? Tô esperando aqui. Abriu? Tem certeza, né? Então vamos continuar. Vamos lá, ó. A gente estava no ponto 1, que a gente falou o que é ato infracional. O ponto 2 é distinguir o que é criança e adolescente para você. Eu vou colocar aqui o ponto 3 para a gente ter uma ordem, né? Para você conseguir colocar aí, anotar de uma ordem cronológica. Ponto 3, as medidas socioeducativas. Quais são elas, Yasmin? Eu estou curiosa, ansiosa para saber quais são essas medidas super importantes que eu preciso apresentar na hora da minha prova. Primeiro, vou até colocar assim, advertência. É a primeira medida. Segunda medida, obrigação de reparar o dano. Terceira, prestação de serviço. Serviços à comunidade. Liberdade assistida. Quinta, semi-liberdade. E a sexta, internação. Então, se cair na sua prova, quais são as medidas socioeducativas que vocês precisam levar, que vocês precisam saber e entender? Quais são elas? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Gente, essa ordem aqui tem uma importância, porque essa ordem, ela vai da medida mais branda para a medida mais severa. Então, essa ordem aqui tem um motivo de ser assim. Porque aqui você encontra a medida mais branda, a medida mais light, vamos dizer assim. E aqui é a medida mais carrasca, mais severa. É aquele caso que o adolescente ele fica recluso, né? Tem a sua liberdade aí restringida. Então, da mais branda para a mais severa, a gente vai falar sobre cada uma delas, certo? Então, vamos comigo. Primeiro, a advertência, ela, como eu estou falando, é a medida mais branda. É aquela medida que o ato infracional é mais, como é que eu posso dizer? Menos severo, na verdade. Ele tem menos gravidade, certo? Coloca para mim slide, Eric. Olha lá comigo. A advertência é a medida mais branda. Os atos infracionais são de pequena gravidade. Então, basta ele ser comprovado, na verdade, basta ter a prova de materialidade e de indícios de suficiente de autoria para que ele seja advertido, certo? Pode voltar para mim? E essa advertência, ela é reduzida a termo e assinada. Bom, mais branda é a advertência. Então, eu vou colocar aqui. Mais branda. Para você saber distinguir. E a obrigação de reparar o dano? É aquela que tem reflexo patrimonial. É aquela que acontece alguma coisa em que vai ter que haver restituição do dano. Vai ter que ser pago o prejuízo que foi ocasionado. Então, nesse caso aqui, na obrigação de reparar o dano, tem reflexo patrimonial. É isso que você precisa saber. Reflexo patrimonial. Então, nesse caso aqui, o adolescente, né? Mais uma vez, medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes, certo? Ele vai precisar reparar o dano, restituir a coisa, certo? Desculpa, peraí. E compensar os prejuízos. Nesse caso aqui, gente, de obrigação de reparar o dano, é o caso de quando há reflexo patrimonial.
Aqui o adolescente, ele vai ser obrigado a reparar o dano, restituir a coisa ou compensar os prejuízos ocasionados. Certo? Coloca para mim, Érico, o slide. Aqui eu coloquei um resuminho e todo esse material você consegue baixar aqui embaixo da aula, tá? Embaixo desse vídeo tem o material para você fazer o download. Atos infracionais com reflexos patrimoniais, quais as formas de reparação do dano, restituição da coisa, ressarcimento do dano, compensação do prejuízo causado à vítima. Então aqui o adolescente ele vai restituir a coisa, ressarcir o dano e compensar os prejuízos ocasionados. Tudo bem? Certo. Tá tudo tranquilo. A advertência é mais branda, a obrigação de reparar o dano quando tem reflexo patrimonial. Aqui ele vai ter que restituir a coisa, ele vai ter que ressarcir o dano, vai ter que compensar os prejuízos ocasionados e tá tudo bem. Aqui são as medidas mais tranquilas. Aí a gente passa para a próxima medida, que é a prestação de serviços à comunidade. Aqui, gente, o adolescente ele continua com a família dele, tá? Ele não vai ser retirado ainda da presença da família. Então aqui ele continua junto da sua família, mas ele vai ter que prestar serviços, de uma forma geral, gratuitos, que pode ser dentro da comunidade, em alguns lugares, como eu posso dizer, em lugares de comunidade, que você pode ir em escolas, hospitais, em programas sociais. Então aqui ele vai ser incluído dessa forma. Ele vai prestar serviços gratuitamente, certo? Mas tem umas peculiaridades. Esses serviços, eles precisam ser até 8 horas por dia, então não pode passar de 8 horas semanais, tá? 8 horas por semana. Então, 8 horas por semana é o limite máximo, é o tempo máximo que ele pode ficar aqui prestando serviços à comunidade de uma forma geral. E não pode atrapalhar o horário de escola dele, nem o horário de trabalho. Então, pode ser durante a semana, durante os dias úteis, mas não pode atrapalhar o trabalho dele, nem a atividade escolar, certo? De preferência, aos sábados ou aos domingos, mas pode ser durante a semana, durante os dias úteis, mas não pode atrapalhar o horário dele de escola, atividade escolar ou o trabalho. Até 8 horas semanais. Então, vou colocar aqui, ó, serviços gratuitos de até 8 horas semanais. Certo? Não sei se vocês viram, é da minha época, tá? Que são a época da Malhação, em que tinha a Vagabanda, em que tinha o Gustavo da Vagabanda. E o Gustavo da Vagabanda, ele cometeu lá um ato infracional. Então, ele tinha que prestar serviços no amparo social. Então, todo dia, depois do colégio, ele cumpria algumas horas lá no amparo social. Ele ia, que era como se fosse um orfanato de crianças, um ambiente, né? De crianças carentes. Então, ele prestava serviços lá. Ele prestava serviços à comunidade depois do horário dele escolar. Não podia ultrapassar, na verdade, não podia prejudicar o horário dele de escola. Então, o Gustavo saía da escola, ele ia lá, estudava, como um aluno normal, saía da escola, ia prestar os seus serviços à comunidade, lá no amparo social, ajudando crianças a ler, a qualquer tipo de atividade que seja interessante para a comunidade de uma forma geral. Então, o Gustavo, ele cometeu um ato infracional ali na novela e ele foi obrigado, na verdade, ele sofreu uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, tendo que ir todos os dias depois da sua aula até o amparo social lá fazer a atividade dele junto às crianças carentes. Certo? Lembrei de outra coisa, que não pode, a prestação de serviço à comunidade não pode exceder a 6 meses. Isso é uma data importante. 6 meses. Não exceder a 6 meses. Então, ele tem o período máximo de 6 meses. Prestação de serviços à comunidade não pode exceder a 6 meses. Tudo bem? Gravem esse prazo. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser importante. Quando a gente falar da próxima medida, que é da liberdade assistida, ela também tem um prazo determinado. Ela tem um prazo mínimo, né? Para que ela seja estabelecida. Então, ela, na verdade, ela converge muito com esse prazo aqui. Não exceder a 6 meses é a prestação de serviços à comunidade. Tudo bem? Vamos comigo no slide? Olha lá.
Prestação de serviço à comunidade, a gente acabou de falar sobre isso. Realização de tarefas gratuitas de interesse geral, junto às entidades assistenciais, hospitais, escolas, bem como em programas comunitários e governamentais. O período não pode exceder 6 meses, as tarefas devem ser cumpridas em uma jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência, a escola ou a jornada normal de trabalho. Fechado? Fechado. Agora a gente vai para liberdade assistida, certo, gente? Na liberdade assistida, ela é um pouquinho mais rígida, né? Afinal, a gente vai enrijecendo as medidas ao longo dessa linha aqui, né? A gente vai descendo, ela vai ficando um pouco mais rígida. Então, na liberdade assistida, ela é um pouquinho mais rígida, tá? Aqui ele vai ter um acompanhamento de uma orientadora. E aqui, gente, tem o período, o prazo determinado. Que ele tem que ser um prazo mínimo de 6 meses. E essa é a diferença. E é isso que pode cair na sua prova. Aqui o prazo é mínimo de 6 meses. Ele pode ser prorrogado, tá? Diante de algumas situações, mas o prazo mínimo de 6 meses. Então pode cair na sua prova sim. Prestação de serviço à comunidade, ela não pode exceder 6 meses, é o máximo de 6 meses. Já a liberdade assistida, o prazo mínimo é de 6 meses, entendeu? Então, aqui na liberdade assistida, o adolescente, ele continua com a sua família, tá? Ele presta serviço, mas ele continua em poder, na verdade, nem poder, né? Em companhia da sua família, certo? Mas o prazo mínimo é de 6 meses e ela é um pouquinho mais rígida. Vem comigo aqui, olha lá, ela é mais rígida, o adolescente ele permanece com a sua família, ele deverá se sujeitar a acompanhamento, auxílio e orientação, vai ser indicado uma orientadora para que ele consiga se desenvolver com designação pelo juiz e é fixado o prazo mínimo de 6 meses, podendo ser prorrogado, podendo ser revogado, substituído, ouvidos o MP, o defensor e o seu orientador. E aqui, por analogia, a gente coloca que o prazo máximo é de 3 anos, porque a gente vai ver isso daqui a pouco, que é o prazo máximo de 3 anos da internação, que é a medida socioeducativa mais grave, né? Mais rígida. Então, na liberdade assistida, ela é mais rígida, ele permanece com a sua família, mas o prazo mínimo é de 6 meses, para não ser prorrogado, mas de acordo com alguns requisitos, certo? Então, o que você precisa levar para a sua prova? Prestação de serviços à comunidade, não pode exceder a 6 meses. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses, certo? Bom, continuando para a gente conseguir aqui dar continuidade à nossa matéria. Eric, não precisa colocar agora? A gente vai fazer esse resuminho depois que eu falar com eles. Semi-liberdade. Semi-liberdade, aqui o adolescente, ele vai trabalhar de dia e voltar para sua casa à noite. Por isso que é semi-liberdade. Ele não fica totalmente recluso, né? Ele não fica totalmente longe da sua família nem da sua comunidade. Aqui o adolescente, ele pratica atividades durante o dia e ele retorna para casa durante a noite. Certo? Aqui não comporta prazo determinado. Diferente desses dois acima que a gente viu, que existe um prazo, não é mesmo? A gente não viu? Prazo de 6 meses, um é mínimo, outro é máximo. Aqui não há prazo determinado. Então, nesse caso aqui, no caso da semi-liberdade, que o adolescente ele vai prestar atividades durante o dia e vai retornar durante a noite para sua casa, né? Na verdade. Então, aqui não há prazo determinado, certo? Ele pratica atividades durante o dia e fica à noite recluso, certo? Bom, agora a gente vai para a internação, mas antes disso, vamos ler o nosso resuminho aqui. Semi-liberdade. O adolescente realiza atividades externas, né, durante o dia, independente de autorização judicial e fica recolhido à noite. São obrigatórias a escolarização e profissionalização do adolescente, recursos da própria comunidade, pode ser determinado desde o início, né? A medida socioeducativa ela pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, como se ele estivesse saindo da internação e ido para a semi-liberdade. E não comporta prazo determinado, como eu falei aqui com vocês,
e contribui para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Fechado? Certo. Agora a gente vai para a internação, que é a principal delas, né? Que é a mais importante. Aqui a internação, gente, a gente tem que trabalhar com 3 princípios, que é o princípio da brevidade. Deixa eu colocar isso para vocês. Vou colocar aqui embaixo. A internação, para começar, ela tem que ser excepcional, ou seja, não é aplicada a qualquer caso. A internação, ela é a medida mais severa, como a gente viu aqui. Então, ela não pode ser aplicada de qualquer forma. Então, ela é uma medida que vai ser excepcional. Além disso, ela tem que ter o quê? Brevidade. E tem que respeitar a condição do adolescente. Então, olha só a situação. Quais são os princípios que regem a brevidade? Que regem a internação? Ela tem que ser excepcional, então a excepcionalidade é que rege a internação. Ela tem que ser breve, então eu botei brevidade. Ela é regida pelo princípio da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar da pessoa, né? Do adolescente, da formação do adolescente. Então, gente, a gente tem que entender que a internação é um caso à parte, excepcional. Não dá para ser aplicado de qualquer forma, certo? Então, existem 3 hipóteses de que são aplicadas a internação. Então, antes de tudo, a gente tem que entender que a internação ela é de até 3 anos. Ela não pode exceder a 3 anos. Então, a internação é de até 3 anos. Não pode exceder a 3 anos. Além disso, ela é revista a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, tá? Até 6 meses, é revisto. Eles precisam ver se o adolescente ele melhorou de alguma forma, se ele evoluiu ou se ele precisa continuar ali naquelas condições. Então, a cada 6 meses, a internação ela é o quê? Revista. E além disso, ela não pode ultrapassar a 3 anos. Então, até 3 anos é o prazo máximo da internação, que é regida pelo princípio da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, respeito à condição peculiar do adolescente que está se desenvolvendo. Certo? Aí lembra que eu falei das hipóteses que elas são aplicadas? E é isso que cai na sua prova. Quais são as hipóteses de aplicação da internação? Quais são os casos em que eu vou aplicar a internação? A gente já viu todas as medidas socioeducativas e quais são elas? Advertência, obrigação de reparar o dano quando tem reflexo patrimonial, prestação de serviços à comunidade, serviços gratuitos de até 8 horas semanais, que não podem exceder a 6 meses, liberdade assistida é uma forma um pouco mais rígida do regime aberto, prazo mínimo de 6 meses, semiliberdade não há prazo determinado, internação até 3 anos, princípios, excepcionalidade, brevidade, respeito à condição peculiar do adolescente, da pessoa em desenvolvimento, certo? A cada 6 meses ela precisa ser revista, tá? E tem liberdade, na verdade, liberação compulsória aos 21 anos. Isso é uma coisa importante da internação. Então, quando o adolescente fizer 21 anos, na verdade, é até um pouco complicado, né? Porque eu falei para vocês que adolescente vai de 12 a 18 anos incompletos, mas se ele pratica um ato infracional quase para completar 18 anos, com 17 anos e tudo mais. Então, quando ele for aplicado, quando for aplicado a medida de internação para ele, ele vai sair desse lapso, né? Ele vai ter mais de 17 anos, mais 18 anos, vai estar cumprindo a internação, se for o caso, porque a internação é de até 3 anos e com liberdade, né? Ele vai ter que ser liberado compulsoriamente aos 21 anos. Então,
até 3 anos é o prazo máximo da internação com liberdade compulsória aos 21 anos. Tudo bem? Então, vamos comigo agora saber quais são as hipóteses de internação. Pode deixar, Eric. Pode deixar que a gente lê aqui. Olha lá, é medida privativa de liberdade, então ele vai ficar o quê? Recluso. Sujeita a seus princípios da brevidade, excepcionalidade, respeita a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser avaliada máximo, né, a cada 6 meses, não pode exceder a 3 anos, liberdade compulsória aos 21 anos e atingindo o limite, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de sem-liberdade ou liberdade assistida, se for o caso. Certo? Então agora a gente vai saber quais são as hipóteses de internação. Quais são os casos em que a internação é aplicada. Ih, eu nem saí da frente. Olha lá. Quais são os casos em que a internação deve ser aplicada? A gente vai fazer 2 exercícios para vocês conseguirem entender direitinho do que eu tô falando, para vocês verem como cai em prova, tá? O que você precisa saber. Às vezes é tanta coisa que você fica um pouco perdido. Yasmin, mas como é que cai em prova? Eu não consegui ainda pegar a minúcia. Aí eu vou mostrar para vocês quais são as hipóteses de internação. Ui, meu Deus. Hipóteses de internação. Ou seja, quais são os casos em que a internação vai ser aplicada. Então, o que vai cair na sua prova é que vai dizer, bom, de acordo com o que eles estão falando aqui, eu já entendi. É o caso de aplicação da internação. Vou ter hipótese de internação, né? Mas é hipótese de aplicação da internação. Vocês conseguem entender? Então, vamos comigo. Olha lá. Quando trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Eu coloquei aqui também. É o caso, por exemplo, de roubo, homicídio, estupro. Então, no caso de aplicação da internação, a primeira hipótese é o caso que trata de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, é o caso grave ameaça ou violência à pessoa. Então, é um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. E aqui envolve aqueles casos de estupro, homicídio, mas o que vocês precisam prestar atenção é o seguinte, que o ato análogo ao tráfico de pessoas, ao tráfico de drogas, não é considerado grave ameaça ou violência à pessoa. Isso está lá numa súmula, na súmula 492 do STJ, que diz que o ato análogo ao tráfico de drogas por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação. Súmula 492 do STJ. Então, gente, o crime de tráfico de drogas não está incluído nesse rol, tá? Então, quando a gente fala de grave ameaça ou violência à pessoa, não envolve tráfico de drogas, certo? Apesar de ser um caso grave, não é grave ameaça ou violência à pessoa. Então, ato infracional cometido por adolescente que comete grave ameaça ou violência à pessoa é um dos casos de aplicação da internação. É uma das hipóteses de aplicação da internação, quando ocorre grave ameaça, ato infracional com grave ameaça ou violência à pessoa. Isso não está incluído o ato análogo ao crime, ao tráfico de drogas, certo? Então aqui vocês precisam ter essa noção. Se cair na sua prova, não é grave ameaça ou violência à pessoa, certo? Qual é o segundo caso? Olha lá comigo. Reiteração no cometimento de outras infrações graves. Volta para cá, Eric.
reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, reiteração no cometimento de outras infrações graves. Reiteração. Quando você ouve reiteração, o que você entende? Reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, ele cometeu uma infração grave por no mínimo 3 vezes, tá? Então, reiteração no cometimento de outras infrações graves leva o adolescente a ser aplicado à internação. É um caso, uma hipótese de aplicação da internação, quando ele comete reiteradamente, de forma reiterada, no mínimo 3 vezes, no cometimento de outras infrações graves. Quando ele comete infração grave, de no mínimo 3 vezes, ou seja, de forma reiterada. Então, aqui, sim, é o caso de você aplicar, de você conseguir incluir o tráfico de drogas. Então, se ele comete outras infrações graves, como o ato análogo ao crime, né, de tráfico de drogas. No caso de tráfico de drogas, se ele comete no mínimo 3 vezes esse ato infracional, ele vai ser aplicado na internação. A internação vai ser aplicada a ele. Então, aqui, gente, é reiteração no cometimento de outras infrações graves, certo? Grave ameaça, ato infracional, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. E aqui, né, reiteração no cometimento de outras infrações graves. E qual é o terceiro? Olha lá comigo. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Então, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Então, ele simplesmente desobedeceu. Ou então, ele não cumpriu aquilo ali. Então, descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Descumprimento reiterado, injustificável da medida anteriormente imposta. Aqui é o caso da internação-sanção. A gente chama de internação-sanção. Porque ele descumpriu de forma reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. Então, a gente chama de internação-sanção. E ela é aplicada, na verdade, ela tem um mínimo de 3 meses. Ela pode ser aplicada no mínimo com um mínimo de 3 meses. Então, aqui, no descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, ele também vai ser aplicado, no caso, né, é uma das hipóteses de aplicação da internação. Mas nesse caso aqui, a internação, ela é chamada de internação-sanção e ela vai ser aplicada por no mínimo 3 meses, tá bom? Gente, me perdoe. No máximo 3 meses. Olha eu falando aqui, ó, louca. No máximo 3 meses, é o máximo de 3 meses, tá? Então, não pode passar de 3 meses. Vou botar até aqui, ó, não passa de 3 meses. Ok? Aqui, ó, para vocês não esquecerem, é um máximo de 3 meses, tá? Descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, é o caso de internação-sanção, máximo de 3 meses, ou seja, não passa de 3 meses, tudo bem? Na verdade, essas foram as hipóteses, tá, de aplicação da internação. E agora o que a gente vai fazer é fazer 2 exercícios para a gente finalizar a aula, para a gente conseguir entender tudo que está acontecendo aqui, para vocês não ficarem perdidos aí durante a sua prova. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Agora a gente vai fazer os exercícios para a gente finalizar essa aula.
Vamos lá comigo. 10º exame de 2013. É um caso aqui que envolve a internação. Olha lá. Com relação à internação, observado que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Letra A. Deve obedecer ao período determinado de 1 ano e meio, prorrogável por igual período para atos infracionais praticados com emprego de violência. Aí está falando aqui que a internação ela deve obedecer o período determinado de 1 ano e meio. Ela deve? Ela tem prazo determinado? A internação não tem prazo determinado, tá? Então, não é essa a letra A. Letra B. Deve obedecer ao período determinado de 1 ano, prorrogável por igual período para atos infracionais praticados sem emprego de violência. Letra C. Não comporta período determinado e não pode ultrapassar o máximo de 3 anos, independente do emprego ou não de violência no ato infracional praticado. Então, independente do emprego de violência ou não de violência, independente do emprego ou não de violência no ato infracional praticado, comporta aí a internação. Letra C, o quê? Está convidativa. Letra D. Não pode ultrapassar o período máximo de 3 anos, quando o adolescente deverá ser colocado em liberdade com o dever de reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos patrimoniais. Ele diz isso, na verdade a gente estudou isso, que quando comporta o prazo máximo de 3 anos, ele simplesmente deverá ser colocado em liberdade para cumprir lá reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos patrimoniais. Então aqui a banca começa a viajar um pouco para te embolar, porque ele coloca no início, não pode ultrapassar o período máximo de 3 anos. E você sabe que isso é verdadeiro. Então você pode ficar confuso aqui. Então não deixe escorregar nessa casca de banana. A resposta correta, gente, é a letra C. Não comporta período determinado e não pode ultrapassar o máximo de 3 anos, que existem 3 hipóteses para aplicação da internação. Certo? Então, independente do emprego ou não de violência do ato infracional praticado, pode ser aplicada a internação, como a gente viu aqui. Tudo bem? Então, vamos para mais uma questão? 20º exame de 2016, tá? O adolescente X cometeu ato infracional equiparado a crime de roubo, mediante grave ameaça à pessoa, apreendido com observância dos estreitos e regulares critérios normativos estabelecidos pelo sistema jurídico. Apurou-se que o jovem havia cometido um ato infracional anterior equiparável ao crime de apropriação indébita. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. É incabível a aplicação de medidas de internação, o que é autorizado apenas em caso de reiteração no cometimento de outras faltas anteriores ou simultâneas, igualmente graves. Então ele fala que é autorizado apenas em caso de reiteração. A gente viu aqui que não é só no caso de reiteração. Existem mais 2 casos em que é aplicado a internação, certo? Então, vamos para a letra B. É aplicável apenas a medida de regime de semi-liberdade, em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa. Letra C. É aplicável a medida de internação em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa, mesmo não sendo hipótese de reiteração da conduta idêntica por parte do adolescente. Letra C. É incabível a aplicação de medida de internação, haja vista que essa somente deveria se dar em caso de descumprimento reiterado de injustificável medida imposta em momento anterior ao adolescente. Ele fala aqui, ó, que ele cometeu ato infracional equiparado ao crime de roubo, mediante grave ameaça à pessoa. Então, nessa forma aqui, o que ele está querendo te dizer, ele está tentando te confundir. Então, em vários momentos, ele coloca, letra B, é aplicável apenas a medida de regime de semi-liberdade. Você viu que o ato infracional praticado com grave ameaça ou violência à pessoa é aplicado à internação, certo? Então, aqui ele diz que aplicava apenas a medida de semi-liberdade, que no caso narrado no texto, no caso concreto, não é aplicável à internação. Então, a letra B está errada. Letra D, ele fala, é incabível a aplicação de medida de internação. Aí você já para por aí. É incabível? Você sabe que não é. Você viu, estudou isso. Então, a letra correta, gente, é a letra C. É aplicável a medida de internação em razão da prática de ato infracional, mediante grave ameaça à pessoa, mesmo não sendo hipótese de reiteração da conduta idêntica por parte do adolescente. Certo? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Foram dicas pontuais. Então eu queria, na verdade, desejar boa sorte a vocês agora nessa prova de domingo. Eu espero que dê tudo certo,
tá? Eu tô aqui junto, na verdade tá todo mundo aqui com energias bem positivas, porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar no domingo e que vai ser tudo maravilhoso. Tenham fé, calma, levem um lanchinho de vocês, tenham tranquilidade para fazer a prova, se concentrem, respirem, fiquem calmos, porque o conteúdo vocês têm, tá? Vocês sabem disso, vocês estudaram. Agora tem que manter a calma, a tranquilidade para conseguir na hora da prova, você conseguir transparecer tudo que você estudou, você conseguir colocar tudo ali, tudo que você estudou durante esse período, certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Qualquer dúvida me perguntem, o professor já está vindo, o professor já está chegando para mais dicas de ECA para finalizar aí esse conteúdo de revisão, essas semanas de revisão. Tudo bem? Boa prova no domingo, um beijo, a gente se vê. Tchau!